Fala, Crypto Traders, começando mais um vídeo aqui no canal, uma atualização rápida de ontem aí, passando por Bitcoin, Chilis e Litecoin. A gente viu que o tempo gráfico de 4 horas conseguiu manter a tendência de alta intacta, formando sempre bases de preços ascendentes, topos e fundos ascendentes. Tivemos uma continuação de alta, volume entrou. Próxima resistência, $60 mil redondo. E agora a gente entra no momento que a gente não tem mais resistências ao longo do caminho e temos que observar a dominância do Bitcoin. Olhando a dominância do Bitcoin, a gente vê que junto com o rompimento de hoje, a gente tem uma continuação também na tendência do tempo gráfico de 4 horas. Ou seja, nesse momento o Bitcoin está puxando o capital de todas as outras moedas de volta para ele, porque como não temos mais uma resistência, ao longo do caminho o preço pode se mover com muito mais facilidade. E não vai ter ursos no caminho, porque você não vai querer, ninguém vai shortar, né? Ninguém vai operar vendido, criar bases de resistências ao longo do caminho, sendo que a pessoa não tem um ponto de resistência nítido para pôr o stop loss, porque quando você shorta um ativo, quando você opera vendido, você tem que ter um ponto de stop para você possivelmente recomprar caso a sua operação não esteja certa. Então, como estamos nesse movimento agora, não vamos ter ursos ao longo desse caminho. Próximas resistências serão números psicológicos, $60 mil, $70 mil, $80 mil e por aí vai. E o Bitcoin continua intacto. Enquanto a tendência no 4 horas estiver de alta e acima da média de 12 períodos, o Bitcoin fica extremamente confortável. Quando a gente perder a tendência no tempo gráfico de 4 horas, formar o movimento do pivô de baixa, formar um topo descendente e fundo descendente, zoom out, olha no tempo gráfico diário e aí buscamos por um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Qualquer coisa acima de $47 mil é um fundo ascendente no tempo gráfico diário. E já de olho na Chilis para ver o que aconteceu de ontem para hoje, a gente tem a probabilidade de um inside bars, que é quando um corpo de um candle fica dentro do corpo do candle anterior, e isso é devido quando você cria bases muito grandes, com a base muito longe da nossa resistência, isso pode gerar um movimento de indecisão do mercado. Isso não significa que a moeda vai cair, isso não significa que a moeda vai sair, vai subir, mas você cria níveis eu vou tentar explicar de uma forma mais prática. Você cria bases de preço, olha só, o nosso ponto de suporte é em 0,24 e a nossa resistência é 0,95. Então você cria níveis de preço que, olha isso, a força vendedora vai querer agir nessa região aqui. Ela vai querer shortar aqui, por quê? Porque o risco-retorno fica favorável. Você tem um possível risco de perder 6% em uma operação e um possível retorno de ganhar 30%, 40% em uma operação. Então o risco-retorno aí fica quase 6, 7, 8 para 1. Então fica favorável para você arriscar uma possibilidade de short. E aqui justamente ao contrário. Aqui você, quando vai encontrando as médias de 12 com as médias de 26, a força compradora começa a atuar aqui porque ela tem uma probabilidade de ganho maior, de você quicar junto das emas. Eu continuo com o meu alarme no tempo gráfico de 1 hora lá em 31 e eventualmente a gente vai encostar lá e quando bater 31 eu vou saber, opa, tem alguma coisa acontecendo, vou pegar já o meu celular porque eu vou saber exatamente o que está acontecendo e conforme o preço for caindo, o RSI no 27, 26, 25, 20, conforme ele for caindo no tempo gráfico de 1 hora, eu vou montando as minhas posições. Por quê? Porque geralmente, depois de um grande movimento de alta, o primeiro toque no tempo gráfico de 1 hora, no RSI, abaixo de 30, é um bom ponto de compra, é um ótimo ponto de compra. E geralmente esse toque, geralmente quando a gente encontra o RSI em sobrevenda numa hora, é onde a gente forma uma base de preço no tempo gráfico diário. Então a gente tem que entender como a tendência ela funciona de forma fractal para a gente conseguir atuar com uma clareza maior. Então é isso que eu estou esperando em Chilis nesse momento. Eu falei ontem, muito cuidado para quem está comprando para fazer um trade, porque o mercado está extremamente volátil e você pode se ver numa posição perdedora de 20, 30, 40% em um piscar de olhos. Se você está comprando no longo prazo não tem problema, você não precisa ficar acompanhando o mercado no dia a dia ali, mas se você está comprando para uma posição de trade, muito cuidado, porque o mercado é extremamente volátil, assim como você pode ter ganhos rápidos, você pode ter perdas rápidas, mas se você perder 50% do seu capital, você precisa fazer 100% para voltar para a estaca zero. Então, um trader bom não é aquele que ganha muito dinheiro quando acerta, e sim aquele que mantém as suas perdas curtas e consegue ter uma consistência a longo prazo. Então, muito cuidado, galera, só.
um aviso aí, eu venho avisar, porque o mercado está extremamente volátil, as volatilidades são muito altas e agora a gente pode esperar por um possível padrão de equilíbrio, seja no tempo gráfico eu acho que no de 2 horas está mais nítido nesse momento. A gente tem um ponto de suporte que se a gente segurar esse ponto de suporte, a gente entra num possível padrão de equilíbrio entre topo, fundo, ascendente, topo, descendente. Eu não acredito, a gente pode entrar nesse padrão de equilíbrio no tempo gráfico de 2 horas, eu acho um pouco mais improvável. A gente pode corrigir um pouco mais no 4 horas enquanto o RSI esfria e o 1 hora já está ficando muito mais próximo lá do sobrevenda no 30, no sobrevenda no 60 minutos. Então, isso que eu estou de olho, Litecoin recuperando um pouco desse movimento, porque Litecoin contra Bitcoin está saindo um pouco da base da cunha. A gente tinha a nossa cunha descendente no logaritmo, a gente quicou da base da cunha, força compradora entrou e agora estamos no meio dela novamente. Podemos lateralizar nessa cunha por mais um mês ou outro, tem alguns alarmes aqui para me avisar caso a gente veja um rompimento, mas um rompimento dessa cunha de Litecoin contra Bitcoin seria considerável, você conseguiria enxergar isso muito prático, porque olha só, Litecoin para romper essa cunha teria que valorizar pelo menos 20 a 30% contra o Bitcoin. Então se o Bitcoin ficar parado, Litecoin subiria 20%. Se o Bitcoin estiver subindo 10% em um dia, Litecoin teria que subir basicamente 30%. Então seria um movimento aí de Litecoin sair de 200, fazer uma, se isso, opa, desculpa, travei. Se isso fosse para romper agora, a gente sairia de 225 para pelo menos 260, 270 reais em um único movimento. Isso seria considerável, você conseguiria enxergar com muita facilidade. Eu tenho alguns alarmes para me avisar se isso vai acontecer ou não, mas podemos continuar aqui por mais algumas semanas lateralizando dentro desse movimento. Estou esperando isso há pelo menos um ano nesse rompimento. Então, próxima... Ethereum contra Bitcoin também tendo um movimento de baixa, né? A gente tem no momento agora uma bandeira de baixa, temos que segurar a base do movimento para tentar para os ursos de Ethereum contra Bitcoin terem alguma esperança, mas esse padrão de baixa do Ethereum contra Bitcoin me diz que é melhor eu operar Bitcoin do que o Ethereum. Então foca no Bitcoin. Se Litecoin romper, ela vira o centro das atenções. Enquanto ela não rompe, está Bitcoin, Litecoin e Ethereum a ordem dos nossos cavalos. Esse foi só uma análise muito rápida, porque hoje eu vou passar o dia na rua, então soltei logo de manhã, para não deixar todo dia trazer esse conteúdo de qualidade para vocês. Deixa esse like, ajuda muito o canal. E muito obrigado, até a próxima.